Boa noite. Boa noite a todos e todos. Boa noite, Mercedes. Boa noite, Clemente Neto. Boa noite a todos e todas que já estão entrando aqui conosco a mais uma live deste centro maravilhoso, o Seno, né? A gente vai começar agora. Eu sou Olívia Gurgel, tá? Fui convidada por este centro maravilhoso para falarmos sobre Maria de Nazaré e a fé inabalável no Cristo. Muito bem-vindos e muito bem-vindas. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui compartilhando conhecimento com esse centro espírita maravilhoso, que é o 9 de outubro, o nosso querido Seno. Quero agradecer por mais essa oportunidade, né, desse compartilhamento de aprendizado do Evangelho do Cristo. E hoje a gente vai falar sobre sua mãezinha, a nossa mãezinha. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, né, pela confiança de mais uma vez me chamar para a gente aqui aprender. Adenora, boa noite, Fran. Já estão todos aqui conosco, chegando, né? Chegando mais gente. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, né? E a minha gratidão maior é ter me entregado um tema tão importante, tão lindo e tão desafiador, né? Encerrando aqui, hoje a gente está no último dia do mês de maio, então a gente está aqui encerrando o mês de maio, o mês dedicado aqui no Brasil e em alguns outros países para homenagear o Dia das Mães, as mães, né? E hoje a gente está aqui para falar de Maria de Nazaré, o anjo escolhido para ser a mãe do nosso Mestre, para ser instrumento gerador do corpo do Cristo, que manteve o Mestre ainda embrião, né? E durante todo o desenvolvimento do seu corpo físico, no seu ventre, dentro de seu ventre, que sentiu, gente, ela sentiu o Cristo se mexer pela primeira vez nos primeiros meses de sua gravidez. Ela sentiu o seu corpo crescendo, né? Quem é mãe, as mulheres aqui, né, que já são mães, sabe, né, que aquele momento de que o bebê está crescendo, aperta as nossas costelinhas, ela sentindo isso do nosso Mestre Jesus, crescendo, se desenvolvendo ali no quentinho do seu ventre durante 9 meses. A bênção permitida a Maria para tamanha missão só nos dá a certeza de que ela é a representação máxima do amor que fala por todas nós, mulheres e mães. E através dela nós podemos conhecer, foi através dela que nos foi oportunizado conhecer o Cristo e o seu Evangelho divino. Eu estou muito feliz e muito emocionada por poder trocar com cada um de vocês um pouquinho que eu sei, mas pouquinho mesmo do meu conhecimento, do que eu tentei trazer aqui para a gente conversar sobre a rainha do reino de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, é em nome dela que eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e de todos os que vão assistir depois essa live. Muito obrigada
por estar aqui comigo hoje, por estar aqui com esse centro, né, compartilhando com o Seno esse momento tão sublime de falar, de conversar, de aprender, de trocar conhecimento sobre nossa Mãe Santíssima. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. Eu, Olívia Gurgel, né, quero, antes da gente conversar, de começar a nossa conversa, eu quero pedir a todos vocês que se unam comigo, com a espiritualidade amiga, com nosso Pai Maior e, acima de tudo, com nossa Mãe Santíssima, para que ela nos acolha, eles, toda a espiritualidade amiga, a nossa Mãe, o nosso Pai Maior, o nosso Mestre amado Jesus. Vamos pedir para que eles nos acolham nesta noite de hoje e que nos inspire para que ao final nós possamos estar em comunhão espiritual com a lei de amor de Deus, nos ensinada pelo Mestre Jesus. E para a nossa prece, eu peço licença para ler e para trazer a prece de um espírito, né? O Bittencourt Sampaio. E eu peço a permissão, eu estou com o meu computador aqui atrás ligado, eu peço a permissão para que a nossa prece seja a leitura desta súplica divina à nossa Mãe Santíssima. Só um minuto que eu vou abrir aqui para a gente ler. Súplica à Mãe Santíssima é o nome da oração. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal. Eu vou ter que... Só um minutinho, gente. É porque realmente ficou bem apertadinho aqui. Deixa eu ver. Aqui. Anjo dos bons. Vamos à nossa prece, gente. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, a treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve à terra, ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa, conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto. Irmã, Mãe Santíssima, clareando-lhe a noite tormentosa de todos nós aqui na terra. E eu peço licença à espiritualidade amiga e ao Espírito Bittencourt Sampaio para complementar esta súplica, rogando a nossa Mãe Santíssima que nos conduza hoje, agora e sempre, ao coração do nosso Pai Maior. Muita paz, meus irmãos e minhas irmãs, muita luz e muito amor nessa noite que se inicia. Minhas irmãs e meus irmãos, essa oração maravilhosa está no livro chamado Mãe, escrito por diversos espíritos e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem quiser depois fazê-la novamente. Que Maria de Nazaré nos inspire. Gente, é muito desafiador para mim falar sobre ela. Mesmo eu como mulher, como mãe, aliás, principalmente sendo mulher e mãe, falar da fé de nossa Mãezinha de Nazaré
é perceber o quanto ainda estou muito, mas muito longe de sua angelitude e de sua fé. Mas estamos aqui para aprendermos juntos a trilhar esse caminho. E como mãe e mulher, eu posso ter uma noção da fé que Maria tinha em Deus, mas não posso sequer mensurar. Porque como mulher e mãe, eu me pergunto, né, o quão grande é essa fé. Porque para a gente falar sobre essa fé de Maria, a gente vai precisar dar uma voltinha, uma pequena volta. Eu peço assim, digo a vocês que é um pequeno resumo, porque falar da vida de Maria de Nazaré requer assim, algo que não tem nem, não, a gente não pode nem dizer que a gente vai aprender assim em algumas lives. Demanda algumas vidas para que a gente entenda a grandiosidade desse espírito. E essa pequena voltinha que a gente vai dar na vida de Nazaré, a gente já vai de Maria de Nazaré, a gente já vai falando de que ela era uma jovem que vivia numa vila chamada Nazaré. Vila esta muito simples, muito pequena, e que ficava localizada nas planícies do sul, né, da Baixa Galileia. E ela estava prometida em matrimônio a José, descendente do rei de Davi, linhagem da qual as profecias do Antigo Testamento anunciavam que nasceria o Messias. E os estudiosos acreditam também que Maria de Nazaré descendia da linhagem de Davi, do rei Davi. Mas isso são os historiadores, não se tem isso nos evangelhos. Nos evangelhos realmente confirmam a linhagem de José. E Maria e José estavam prometidos em casamento. Na tradição judaica daquela época, era comum as famílias se unirem pelo matrimônio dos filhos, e muitas vezes uma família prometia a sua filha ao filho de outra família. E essa era a situação de Maria e de José. Eles tinham sido prometidos desde a infância, e naquela época a cultura era de patriarcado. A mulher saía do domínio do pai para o domínio do marido, né? E tinha que se manter pura e virgem para o seu marido. Então, se isso não acontecesse, né, se assim não fosse, a desonra cairia não só em cima da mulher, mas também cairia em cima de toda a sua família. E a suposta desonra, eu digo suposta porque era a visão daquela época, né, uma visão ainda de entender a mulher como algo de posse, né, da posse do pai, da posse do marido. Então ela não tinha muito essa liberdade que nós mulheres temos hoje, né? Então ela era supostamente a desonra, né? Agir diferente deste conceito, né, cultural da época a respeito da mulher. Ela cairia em desonra e também desonraria toda a sua família, né? E isso poderia ser punido com morte, com violência, né, como apedrejamento, e até com morte, né? A mulher se deitar com outro homem antes do casamento, ou se deitar com outro homem fora do casamento, era a desonra absoluta dela e de sua família. E era essa cultura que Maria vivia. Ela era uma jovem mulher, pura, inocente, prometida em casamento. Agora, prometida em casamento ao descendente do rei Davi, da linhagem do rei Davi. Então, é nesse contexto que nós vamos nos ater para a situação de Maria.
né, daquele momento de Maria. E ela, de repente, gente, aparece grávida, né, sem sequer ter se deitado com o homem que seria o seu marido. E hoje a gente não vai entrar nos méritos que polemizados a respeito da virgindade de Maria, não. A virgindade de Maria que a gente vai falar hoje é da sua pureza espiritual. A pureza de Maria, da nossa Mãe Santíssima, da mãe do nosso Mestre amado Jesus, enquanto encarnados aqui neste plano. A pureza é espiritual. E ela, né, quando ela é visitada pelo anjo Gabriel para lhe dizer que ela engravidaria, é nesse contexto cultural com relação à mulher que ela se vê jovem, né, prometida em casamento e ia engravidar. E agora? Eu quero pedir licença a vocês para ler essa passagem de Lucas, que é justamente Lucas que narra esse momento de Maria. Está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. E ele diz assim, Lucas nos conta que no 6º mês, o sexto mês é porque aqui a gente já está contando, antes tinha sido anunciado o nascimento de João Batista, o precursor do Cristo. Então, quando a sua prima, né, a Elizabeth, engravida e está no seu 6º mês, o anjo Gabriel visita Maria e diz a ela, né, ele diz assim, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse, alegra-te, agraciada. Alegra-te, agraciada. Imagina um anjo dizer isso pra gente, né? O Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo, não temas. E aqui a gente percebe, né, que Maria estava assustada com aquela visita e o que aquilo representaria na vida dela. E o anjo diz, não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Aqui são expressões judaicas da época, né, representando ali o cumprimento das escrituras, né, mosaicas, das escrituras do Antigo Testamento, da lei judaica. E aí ele diz, continua, né? E Maria, porém, disse ao anjo, né, como será isto, visto que não conheço homem nenhum? E em resposta o anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que será gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta. Ela também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para a chamada estéril. Aqui ele está falando do poder de Deus sobre nós. Ela, jovem, né, prometida em casamento, engravidaria do filho, né, do nosso mestre, do Filho de Deus mais puro,
enviado até nós, também seus filhos, mas ainda nesse processo de aprendizado, né, de construção moral. Ele nos envia o seu filho, vamos dizer, mais velho no sentido de aprimoramento moral, para vir nos ensinar, para vir nos trazer o seu evangelho, o evangelho de Deus. E o anjo diz que ela geraria esse filho e que sua prima, veja o poder de Deus, sua prima, até então considerada estéril pela idade inclusive, também estava gerando um espírito importante nesse processo da vinda do Cristo. Era o precursor, era o que viria abrir os caminhos de amor para o nosso mestre. E aí ela diz assim, e aí quando ele diz, né, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E aí Maria diz, e aqui a gente já concebe toda a fé dela. Ela diz, eis a serva do Senhor. Suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Gente, imaginando aqui todo aquele contexto da época, né? Todo o modo como a mulher era vista, era tratada, né? Imagina ela receber a mensagem daquele anjo, dizendo que ela iria engravidar, mesmo sem estar casada, e ela se coloca à disposição da palavra do Pai. Ela se coloca à disposição integralmente à vontade do Pai. Então, imagina o coração daquela jovem, o quanto não deveria estar assustado, mas ela não vacila. Ela ainda assim se entregou à vontade de Deus para ser a mãe do nosso Mestre. Daí a gente já inicia percebendo a fé deste Espírito de luz. Maria, ela creu em Deus e se colocou como sua serva, entregando o seu corpo e o seu espírito para que a vontade do Pai fosse cumprida, mesmo diante de todos os riscos que ela corria, né? Diante de toda a vila de Nazaré, diante de suas famílias. E Maria não se deixou dominar pelo medo da reação equivocada, né, dos equívocos humanos construídos naquela cultura, e ela acreditou nos sublimes desígnios de Deus. E como disse a sua prima Elizabeth, na continuidade dessas passagens, né, logo na visita, logo em seguida, ela vai até a Elizabeth, visitar Elizabeth. E nesse momento Elizabeth diz a ela, bem-aventurada, bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Eu acho que todos nós já ouvimos essa frase. E é verdade, bendita Maria, e bendito o fruto que ela gerou do seu ventre. E a alegria de Maria é tão imensa e sua fé tão imensurável, que mesmo diante do fruto, do futuro totalmente desconhecido que se mostrava à sua frente, ela confia plenamente de que seu ventre gerava o Messias de Deus. Aquele, né, que transformaria a humanidade e que se faria cumprir as leis amorosas e infinitas de Deus. E é nesse momento em que ela está alegre, que ela está feliz com a novidade. Ela tem uma passagem lindíssima do Evangelho também, que diz que Maria canta, ela clama versos, agradecendo ao Pai, exaltando o seu amor a Deus. E esse cântico está no capítulo 1, versículos 46 a
a 56. 46 a 56, mas eu só vou ler o iniciozinho, que ela diz assim: minha alma enaltece o Senhor. Olha a fé dessa mulher. Minha alma enaltece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição desta humilde serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Deus Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estenderá de geração em geração. Ela já está anunciando a sua devoção. Ela já anuncia a sua devoção a Deus e já está anunciando a sua devoção ao nosso Mestre Jesus. E aí eu pergunto, e nisso tudo, José, o que é que acontece com José, né? Bom, quando José descobriu a gravidez de Maria, ele não compreendeu nada e ficou triste, claro, mas ele era um homem justo e bom. O Evangelho de Mateus diz isso claramente, né? Que esse momento específico do sentimento de José, quem nos narra é Mateus, no iniciozinho do seu Evangelho. Eu acho que, se eu não me engano, é no capítulo 1 também. Capítulo 1, versículos... Deixa eu ver se eu acho aqui. É o versículos... O anúncio é o capítulo 1 de Mateus, versículo 18 ao 25. É aqui que Mateus, né, vai falar dos sentimentos de José, né? E José fica assustado, né? Claro, ela não tinha casado com ele, né? Se deitado, eles usam esse termo. Mas ele, por ser muito bom e justo, ele não quis que as pessoas soubessem, né, dessa situação de Maria para protegê-la, e resolveu que a repudiaria em silêncio, em segredo. Ou seja, que ele não ia concretizar o casamento, né, mas também não ia explicar os motivos. Só que José também foi agraciado com o anjo de Deus. E o anjo pede a Deus que receba Maria como sua mulher, porque através dela, o filho que seria gerado era o Salvador da humanidade. E José também, em sua fé infinita em Deus, aceita o conselho do anjo e também confiante se coloca à disposição dos desígnios de Deus e se casa com Maria. Então, meus irmãos, esse é o início da grande jornada transformadora desse Espírito que vem a ser a mãe de todos nós, de toda a humanidade, de todos nós sofredores e pecadores. E quando falo grande jornada, é porque dali em diante o testemunho de Maria perpassará, né, vivenciará uma gangorra de emoções entre as alegrias da missão sublime de seu filho e o sofrimento de vê-lo ser perseguido e ameaçado constantemente durante a sua missão, o cumprimento de sua missão, até ele ser preso e morto. Imagine, eu não sei se aqui temos Leila, Aldenora, não sei se aqui tem agora alguma mãe presente ou se depois vai assistir, mas imagine a dor do coração dessa mãe. E aos homens como pai, né? Imagina a dor de um coração materno, né? Sentir todo aquela ameaça em cima de seu filho.
A vontade que tem é de pegar e proteger. A gente tem vontade de colocar nossos filhos numa redoma de vidro e ficar ali, intocável da maldade do mundo. Eu sou mãe de um menino, de um homem, já tá agora, veja, a gente não vê nossos filhos crescerem. Eu sou mãe de um homem de 20 anos, né? E toda vez que ele sai de casa para vivenciar a sua própria jornada, né? A sua própria história, meu coração se aperta muito. Eu fico insegura mesmo com a maldade que ainda, mas a gente está transformando isso. Mas infelizmente ainda a maldade é predominante no mundo, no nosso mundo material. E na nossa pequenez, né, a gente sofre. Imagina aquela jovem mãe vivenciando a cada instante as ameaças que o filho sofria, né, da maldade humana, que ainda, da maldade humana, da humanidade que ainda não entendia o evangelho libertador do Cristo, o evangelho que liberta. Quando a gente fala que Jesus é o Salvador da humanidade, né, é porque ele veio trazer o evangelho que liberta as nossas almas dos nossos equívocos que nos aprisionam nos nossos sofrimentos, né? E mesmo diante de toda a dor materna, ela enfrentou cada um de seus anseios maternos e esteve o tempo todo ao lado do Mestre, confiante em sua missão, que desde o início lhe havia sido anunciada pelo anjo Gabriel. E depois de ter presenciado todos os prodígios, eu coloco aqui prodígios entre aspas, porque também isso é um outro assunto para uma outra oportunidade, mas toda a missão do Cristo tida, né, como os milagres, né, das curas e os seus ensinos, né? Então Maria presenciou todos aqueles prodígios de seu filho, né, que transformava a todos com seus ensinamentos de amor, né, ensinamentos esse até hoje vivenciados e será vivenciado, palavras de vida eterna, né, já nos diz Emmanuel. Ensinamentos estes que exemplificava curando as almas dos sofredores, os cegos, os leprosos, os pobres, os marginalizados, acolhendo as mulheres, né? Acima de toda a tradição patriarcal, ele acolhia as mulheres e dava voz a estas mulheres. Enfim, Maria presenciou seu filho cuidando, amando, ensinando o amor maior. Veja que alegria para uma mãe. E mesmo diante do espírito mais puro e amoroso que a humanidade conhece, Maria também viu seu filho ser enganado, ser preso, humilhado, torturado, com os maiores requintes de crueldade. E depois de tudo isso, ele ainda foi crucificado e morto na cruz. E ela presenciou tudo. Não saiu do lado do nosso Mestre um segundo sequer. Imagina a dor dessa mãe. Eu não consigo nem pensar o quanto eu aguentaria se fosse comigo. Mas Maria ficou. Ela ficou ali diante da cruz. A cruz que levava seu filho a dores inenarráveis. Infligia o corpo do Mestre. Veja quanto sofrimento para essa mãe. Maria chorou, mas não deixou de acreditar na promessa de Deus, em tudo o que seu filho tinha trazido para nós e tinha ensinado até o momento da cruz e principalmente no momento da cruz e após a crucificação. E Maria
esse espírito de luz, esse espírito puro, é a entrega absoluta da criatura ao seu Criador, porque ela não só entregou o seu corpo e o seu espírito a Deus, ela, no momento da crucificação, mesmo diante da dor legítima de mãe, sabia que seu filho, daquela vida, voltava sublime ao reino de Deus, cumpridor, íntegro, sublime da sua missão. E ao lado do Pai continuaria a cuidar de todos nós, como continua até hoje. E Maria sabia, mesmo diante daquela dor, a esperança a mantinha firme, a fé a mantinha firme. Falar de Maria, gente, nos faz romantizar muito, né? Todo esse momento, todo esse processo, o Evangelho, os textos, as biografias, as histórias, os filmes, não tem como não romantizar essa história linda. Mas todo o momento de Maria ao lado do Cristo, a história dela nessa caminhada aqui no planeta terrestre como mãe foi de sofrimento. E talvez por isso caiba mesmo uma boa dose de romantismo ao falarmos, né, desse espírito puro, doce e maternal. Porque hoje, né, passados 2000 anos e ultrapassado aquele sofrimento, ultrapassado a morte, através do ensinamento da vida futura que a cruz nos traz, a gente percebe que é lindo demais, é lindo demais. A gente compreende a beleza, o quanto sublime. É porque as palavras, né, elas não vêm para expressar o sentimento da beleza que foi, né, essa vontade que Deus, né, esse amor de Deus por nós, que através de Maria nos traz o Evangelho, o seu Evangelho, através do Mestre amado Jesus. Então a gente compreende que esta mulher se entrega plenamente diante da vontade de Deus. Isso é muito lindo. E este espírito angelical, né, que aceita a sublimidade da maternidade e enfrenta a dor de perder um filho de forma tão cruel, em nome de todos nós, em nome da humanidade, pelo nosso bem. E detalhe, não é só através do Mestre que a gente compreende a imortalidade da alma. Através de Maria também, porque ela sempre esteve em comunhão profunda com Deus. E após a crucificação do seu filho, ela se torna a grande serva do Mestre. Ela se coloca, né, à disposição de praticar o Evangelho do Cristo, sendo o exemplo puro, perfeito da esperança no futuro, ao lado do Filho amado, através do seu Evangelho, né? Ao lado do Pai Maior, através do Evangelho trazido pelo Cristo, praticando o amor, praticando a caridade e o perdão. Hoje, né, agora aqui para nós, grande parte da literatura espírita nos diz que a nossa mãezinha continua a sua missão de mãe amorosa e carinhosa, cuidando de todos nós, né, dos espíritos encarnados e desencarnados, dos sofredores, dos suicidas. Mas dentre estas literaturas, eu trago uma para vocês, que
Aqui, ó, Jailson está colocando em Éfeso, ela continuou a obra magnânima de seu filho, acolhendo os sofredores com o mesmo carinho de mãe. Exatamente, Jailson, exatamente. Aldenora, Maria é a luz que deu a luz. Lindo, Aldenora, perfeito. Né? Exatamente isso. Maria continua. Então, ela também nos traz esse exemplo da vida futura, né? Da certeza, da bem-aventurança prometida pelo Cristo, né? De que todos nós, misericordiosos, todos nós indulgentes, amorosos, caridosos, seremos, né? Encontraremos com Ele e encontraremos a felicidade dos mundos puros. Mas para isso é preciso trabalhar, é preciso exercer o Evangelho. E Maria fez isso lindamente. E o texto que eu quero trazer vai falar justamente sobre isso. Esse texto, ele está no livro, a gente vê o contrário, né, no Instagram, mas ele está no livro Boa Nova, no último capítulo do livro. Humberto de Campos é o escritor deste livro, já no mundo espiritual, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele dedica o último capítulo deste livro à nossa Maria, a nossa mãe de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Não por ela, porque este é o lugar dela, muito ao contrário, mas para fechar com chave de ouro o entendimento da sua fé, da fé deste Espírito de luz, a nos ensinar o verdadeiro Evangelho através do amor maior que a gente tem aqui na Terra, que é o amor maternal. E eu digo amor maternal, incluindo, né, indo além do amor maternal da mulher, mas a todos aqueles que hoje já pela diversidade, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, esse amor materno já é vivenciado por muitos outros corpos, além dos corpos femininos. O amor materno, esse amor que é como Chico Xavier diz, é o amor que está em comunhão plena com Deus. Né? Tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, que ele diz, né, que a maternidade é um segredo que a mulher tem com Deus. A maternidade, o amor materno é um segredo que quem sente esse amor já tem com Deus. É a comunhão com Deus. E Humberto de Campos descreve com muita beleza e emoção, porque esse texto é lindíssimo. Eu choro também, eu choro facilmente, mas não tem como não se emocionar, né? Ele fala lindamente sobre a trajetória de nossa Mãe Santíssima. Ele fala do sofrimento, né? Ele fala que é um texto imenso, eu não vou poder ler todo, vou ler umas partes mais importantes para a nossa conversa de hoje, que fundamenta mais a nossa conversa de hoje. Mas quem tiver oportunidade, quem não tem, tiver oportunidade de ter esse livro, tenha, porque ele é lindo do início ao fim. E quem puder ler esse texto, leia, que é belíssimo e nos transforma completamente no conhecimento que a gente tem sobre a nossa mãezinha. E ele, Humberto de Campos, ele vai falar bem da trajetória toda de Maria como mãe, né, da sua entrega, e ele chama de entrega alegre e amorosa, né, à prática do Evangelho do Cristo, né? Quando Maria, mesmo ali, né, sofrendo a dor da saudade de seu filho, ela encontra neste amor a base, a solidez no Evangelho trazido por ele, praticando este Evangelho. E ele diz, né, que junto à cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Esse é o início do capítulo.
com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas. A ternura materna regredia ao passado em amarguras recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. E aí ele vai contando que Maria vai voltar lá para o momento em que ela é visitada pelo anjo, em que ela, né, com a amizade junto de Isabel, quando Isabel, né, vem lá junto com Simão, vem as profecias, né, o cântico de Simeão, e ele vai narrando todo o evangelho desde o início. Maria é isso, gente, é o evangelho desde o início. Vocês percebem a trajetória que Humberto de Campos nos coloca? É a trajetória do nosso Mestre Jesus através de Maria. E aí mais na frente, aqui que eu trago os destaques para a gente, mais na frente, quando ele vai contando, né, que Maria lá na cruz chora porque seu filho está, né, desencarnando, e aí Jesus fala para ela, né, e João, o evangelista, né, João, ainda jovem também, é o único dos apóstolos que se aproxima, que fica ali, que abraça a mãe do Cristo sofrendo. E Jesus diz, né, como quem a consola mesmo na sua dor física, né, do seu corpo físico. Ele ali consola a sua mãe e o seu apóstolo, né, que segundo o Evangelho de João é o mais amado. E ele diz, né, mãe, aí está seu filho, e filho, aí está sua mãe. Como quem diz, se unam e construam essa nova jornada evangélica daqui por diante. E aqui Humberto de Campos conta que João, né, vai, depois de vários trabalhos, né, do seu apostolado, né, de como discípulo do Cristo, de levar o evangelho do Cristo, ele ainda durante todo esse processo, ele nunca esqueceu a mãe, né, a sua mãe ali colocada pelo Cristo, representando inclusive a mãe de todos nós, a mãe da humanidade, né? Ali está a nossa mãe, não só a mãe de João, não só a mãe de Jesus. E aí João vem, né, volta, né, consegue se organizar, volta até Maria, né, e Humberto de Campos narra, João continuava a expor-lhe os seus planos, né, que eram os planos de fazer o bem, de criar um trabalho, né, voltado unicamente para o exercício do Evangelho. E aí ele começa a expor a Maria esses planos, né, seus planos dos mais significantes aos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. E aí mais adiante, né, aqui representando que João convida Maria, né, à tarefa do exercício do Evangelho. E Humberto de Campos mais adiante diz que ela aceitou alegremente. E aí ela se dedica completamente a ajudar os irmãos em sofrimento, que ela abraça como filhos verdadeiramente. E ele diz que a sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Mais adiante, Humberto narra que o título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Gente, o título de maternidade dado por aquela comunidade ali no entorno, né, como disse o nosso irmão, em Éfeso, né, já ali, na verdade aqui ela já estava morando, né, perto do mar,
da Galileia. É que eu queria ler a passagenzinha exatamente que ele fala, né? Que ele vai com ela. Mas ali, né, na Galileia, ela recebia todos os cristãos, não cristãos, judeus, né, os cristãos judeus e os não cristãos, os gentios, recebiam a todos, sem distinção. Realmente a todos ela recebia com muito amor. E a sua casa passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Veja que lindo, né? Todos sabiam que ali ia encontrar o amor maternal. E ela, esse título de maternidade que ela recebia daquela comunidade, fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Qual mãe não faz isso com seus filhos, né? Enfermos que invocavam a sua proteção. Ela era mãe das mães, né? Mãe infortunadas que pediam a bênção de seu carinho, né? E ela acalentava a todos, cuidava de todos. E mais adiante continua Humberto de Campos, enlevada nas suas meditações, num certo dia, né, após todas as suas tarefas amorosas, ela estava lá, né, enlevada nas suas meditações, quando Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. E aqui, minhas irmãs e meus irmãos, me perdoem se eu chorar, porque aqui é o momento mais lindo de toda essa história de Maria e de seu filho, nosso Mestre Jesus. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Mais adiante ele continua, Humberto de Campos continua, dizendo que Maria se interroga de onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa de outros tempos. Que emoções eram aquelas que se faziam pulsar no seu coração de tanta carícia. Seus olhos emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. E aqui Maria percebe nas suas mãos as marcas dos pregos na cruz. E ela olha o Mestre, conhecendo cada cicatriz do corpo do seu filho, e percebe todas as cicatrizes que o martírio lhe causou. Humberto de Campos narra isso numa delicadeza, numa emotividade. E ali, num ímpeto, percebendo seu filho diante de si, já em espírito,
já em espírito de luz, o maior que nós podemos sequer conhecer, imaginar. E conhecer nós já conhecemos. E ela, num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos seus pés, aos pés do seu Jesus, e osculá-los com ternura. Ele, porém, levanta a sua mãe, cercando de um halo de luz celestial, e se ajoelha aos seus pés. Beijando-lhes a mão, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Este é o momento em que Maria desencarna e volta para o reino de Deus, para os reinos celestes, para os mundos puros, onde é verdadeiramente a sua morada. Mas Maria, meus irmãos, ainda, mesmo após o seu desencarne, ela, como espírito puro, iluminado que é, a mãe de todos nós, não podia nos deixar aqui sozinhos, e se tornou a grande trabalhadora do Cristo, a grande serva de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, o nosso tempo está acabando, mas eu preciso falar mais um pouquinho sobre a nossa mãezinha, né? Porque durante toda a sua vida, durante toda a sua vida, toda a vida de sua existência aqui na Terra, em que concebeu o Cristo em seu ventre e por toda a eternidade, Maria continua, gente, determinada a cumprir os desígnios do Pai, exatamente como prometeu ao anjo Gabriel quando do anúncio de sua gravidez. Maria continua confiante, né? Maria disse e se mantém entregue ao nosso Mestre amado Jesus, ao nosso Pai maior, como a serva humilde, doce, amorosa e incansável. Maria, a mãe de todos nós, com sua fé inabalável no Pai e no Mestre Jesus, caminha nas dádivas supremas de Deus, exercendo, minhas irmãs e meus irmãos, o amor de Deus em toda a sua plenitude, em comunhão com o Pai e com o Mestre amado Jesus. Nossa Mãe Santíssima é instrumento do supremo bem, exercendo, trabalhando incansavelmente para acolher e consolar nós, filhos humanos, pois que nos adota como os seus, nos ajudando a crescer, a amadurecer e, por fim, nos ensinando a caminhar. Ainda que mesmo que engateando estamos, ela nos convida a levantar e caminhar verdadeiramente em direção ao Pai. Por toda a trajetória deste Espírito de luz, nós percebemos os ensinamentos do Cristo através dela. O ensinamento do Cristo, à luz da doutrina espírita, nós presenciamos através de Maria. Principalmente sobre a fé ativa, a fé em obras, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos ensina sobre a fé que transporta montanhas. Principalmente quando, neste mesmo capítulo, os espíritos superiores nos dizem que a fé é a mãe de todas as virtudes. Assim,
minhas irmãs e meus irmãos, como nossa mãe, Maria de Nazaré, é a própria virtude que nos conduz a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, muito, muito, muito obrigada por um momento tão importante, né? Atravessar essa jornada de conhecimento, conhecer mais ainda a nossa Mãe Santíssima, é uma bênção para todos nós. Que essa noite de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, possam nos unir ainda mais. A todos que estão aqui, né? Eu estou vendo a Denora, Charles, Jailson, Leila. Minha gente, muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos. E vamos agradecer à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus e a toda a espiritualidade amiga, por esse momento tão sublime de aprendizado, de união, de emoção, de vibração no amor. Que esses espíritos devotados ao Pai possam nos conduzir nessa jornada de crescimento, de aprendizado, a nos inspirar a praticar cada vez mais o Evangelho do Cristo, para que nós encontremos a bem-aventurança de estarmos ao lado deles, junto ao nosso Pai Maior, nos mundos puros, mas que acima de tudo, Pai, nós possamos hoje, agora, trabalhar em Teu nome, a exemplo de Maria, nos colocarmos como cada um de nós, como Teus servos. Pai, somos Teus e Tuas. Que seja feita a Tua vontade, porque estamos aqui diante dela, por ela e para ela. Muita paz, muita luz e muito amor. Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Muito, muito obrigada a todos e todas. E até a próxima.